Olá, Final Girls e Final Boys! Estamos aqui hoje no Mega Hero para falar de um filme muito bom que a Netflix lançou. Pois é, gente. Rua do Medo aí é uma produção que não é só um filme isolado, tá? São 3 filmes conectados que vão ser lançados semanalmente. No caso, a gente tá no presente, né? Você que tá assistindo no futuro, eles já foram lançados. E eles têm uma conexão muito importante entre eles. Exatamente. Hoje iremos comentar sobre a primeira parte, que é 1994, anos 90, já virou filme, né? Nossa geração aí já tá virando filme e eu tava empolgado, porque quando eu vi os primeiros materiais, eu vi logo de cara que se trataria de um filme slasher, que é um gênero de terror que eu gosto bastante, o meu favorito, que é com assassinos, né? Serial killers, e eu tava empolgado para saber como eles iriam apresentar esse material. É legal a gente ter a reinvenção do gênero slasher. A gente tem uma sobrecarga do gênero, né, alguns anos atrás, e meio que começam a sair produções aqui e lá, sim. E diminui bastante. Então é legal que a Netflix está investindo nesse gênero, principalmente quando tem um bom argumento, né? E Ana, essa série, essa trilogia é baseada em uma série de livros bem de leve do R.L. Stine, que fez Goosebumps, né? Você conhece Goosebumps? Talvez você tenha conhecido os filmes novos. Será que você conhece a série antiga dos anos 90? E esse filme, a gente tem uma história bem cabulosa na cidade de Shadyside, onde uma série de assassinatos começam a acontecer com ligação com o passado. Pois é. As pessoas começam a ser assassinadas por um assassino vestido de caveira, né? Só que esse assassino é logo morto, gente. Ele, né, é eliminado pela polícia e acaba. Só que tem um pequeno problema. Esse é um slasher que é incomum. Por isso me chamou tanta atenção na hora que eu estava assistindo. Porque qual que é geralmente, né, o assassino de um slasher? É alguém que sofreu bullying, é alguma entidade assim diabólica, mas geralmente você não vê slasher com bruxa. Eu achei um movimento bem diferente, né? A gente tem uma história, um plano de fundo envolvendo a maldição da Sarah Fair, que é uma bruxa que foi enforcada em 1666 e, segundo a lenda da cidade, ao longo dos anos ela foi possuindo pessoas para cometer assassinatos lá na cidade como forma de punir as pessoas por conta do enforcamento. Então a gente tem 2 gêneros misturados aí, né? Um gênero de bruxa, que é um gênero muito legal também, com o gênero slasher. É bem interessante porque nesse primeiro filme a gente não tem uma participação muito efetiva da bruxa, né? A gente tem uma introdução à história, mas não a participação, assim, muito ativa da personagem da bruxa em si. A gente vai vendo, né, da personagem através dos ataques que vão acontecendo e também do mistério que vai sendo resolvido, mais ou menos, pouco a pouco pelos personagens. E nosso elenco é composto por Dina, Sam, Josh, Kate e Simon. Josh é o meu personagem favorito. Ele que é o nerd, o cara que sabe tudo sobre a história da cidade. Na verdade, esse grupo, ele meio que segue alguns tipos de personagens do gênero slasher, mas desconstrói de uma forma muito interessante. Porque todo filme slasher, pra você que tá acostumado, já sabe, mas você que não assiste muito slasher, geralmente tem um grupo de personagens que é meio que uma caricatura, né, desse estilo de personagem dessas histórias. Então a gente sempre tem um nerd que sabe das coisas, ou simplesmente é um nerd que sofre bullying né, por ser mais interessado nas coisas e tal. Nós temos, geralmente, a personagem principal, que é a Final Girl, né? Isso. Enfim, é a que vai sobreviver a tudo e todos. Temos um valentão também, Sim. Ou aquele cara meio que fica perturbando os outros, né, Ana? Isso. Temos o valentão, temos aquele cara que é idiota, simplesmente um babaca, né? Geralmente nós temos alguém drogado. É verdade. Sempre tem. Nesse caso tem também, né? Tem também. Filme. E tem, às vezes tem a gostosa. Às vezes tem a gostosa, né? Mas esse filme, eu acho que ele me prendeu, Ana, porque ele tem um romance também com plano de fundo entre as 2 protagonistas, né? A Dina e a Sam. Eu acho que foi muito ousado trazer isso para esse longa-metragem e explorar de uma forma muito boa, sabe? A história ficou muito consistente no filme, não ficou uma coisa rasa, né, que é só uma parte, um artifício da trama, não, isso conduz a história.
Pois é, a parte de relacionamento dos personagens é bem construída pra um slasher. Então, geralmente em slasher é o quê? Você vê uma galera que vai pra um acampamento cuidar de umas crianças, todo mundo se pega e acaba morrendo. É isso. Não tem muito desenvolvimento, mas nesse não. Os dramas dos personagens, né? Os dramas entre eles, entre as famílias, vão sendo desenvolvidas conforme eles vão fugindo do assassino. Eu acho que esse lance do desenvolvimento, né, por conta também de ser uma trilogia, né, são filmes que vão se interconectar em épocas diferentes. Sabemos que vai ter um na década de 70 e um lá no início, quando teve esse enforcamento da bruxa, aparentemente. Então eu acho interessante eles fazerem esse tipo de material, porque você cria uma narrativa um pouco diferenciada dos slashers antigos. Não tô desmerecendo, porque eu sou apaixonado por esses filmes no final da década de 70, anos 80, mas eu gostei, talvez isso pegue uma nova geração de fãs. Com certeza, eu acho que o gênero ele tem que se reinventar, trazer personagens mais novos. Nós temos aí, durante a série, vamos ter personagens de Stranger Things, nós vamos ter atores que estão em ascensão, então é bem legal porque acaba chamando o público, né, que já conhece aquele ator, que gosta do trabalho dele, para conhecer um gênero diferente. E vale lembrar, gente, que lá nos anos 80, por aí, muito ator fez sua estreia de carreira em filme slasher, porque eram filmes de baixo orçamento, eles não podiam contratar grandes atores, então vários grandes atores hoje, Johnny Depp um deles, Kevin Bacon, vários atores estrearam em filmes de slasher, simplesmente porque ali aquele início, orçamento baixo, vamos fazer aqui. E aquilo deu um pontapé inicial na carreira. E alguns desses filmes também deram muito certo também, né? Agora sim, Ana, de forma geral, você acha que foi um bom convite para começar a acompanhar essa trilogia? Lembrando que vai ser um filme por semana na Netflix. É um ótimo começo. Eles foram muito inteligentes, porque os anos 90 estão super em pauta agora. Seja por causa da briga entre millennials e Gen Zs, seja porque tá voltando aí a moda dos anos 90, enfim, tá no ar, né? As pessoas estão discutindo, fora que, né, os anos 90, eu acho tão interessante isso, porque eu nasci em 1990, estão virando os anos de 1900, que é um negócio pra mim assustador, né? Eles estão meio que encaixotando os anos 90 num período de 100 anos, como se fosse tudo a mesma coisa. Parem com isso. Parem com isso, gente. Vamos olhar isoladamente ali só os anos 90 mesmo, por favor. E foi uma sacada genial, porque agora eles vão começar a voltar no tempo, né? E a gente tá mais acostumado a ver produções, geralmente nessas épocas de anos 80, anos 70, anos 60, e às vezes, quando é um filme mais antigo, lá bem mais pra trás. Agora, antes de dar meu veredito, Ana, eu gostei muito daquilo que você falou no começo, que é trazer o elemento das bruxas, principalmente porque eles se inspiraram levemente em produções setentistas. Eu senti uma leve inspiração em Suspiria, em obras do Dario Argento. Talvez tenha sido só impressão minha, não sei se você acha isso. Não, visualmente tem sim. Nós temos apesar de a estética do filme não ter essa coisa do neon o tempo todo, nós temos várias cenas de morte com o neon aparecendo, aquela luz forte vermelha na cara do personagem, né? E nós temos também mortes bem dramáticas. Só o fato do assassino estar fantasiado também já traz um quê de nostalgia americana, vamos dizer assim, além dessa parte mais italiana, visual. Tem essa parte do personagem aparecer, não só ele, né? Temos ali uma homenagem claramente a Pânico, sim, com a caveira. Nós temos uma homenagem a Jason, né? Temos também o cara do saco na cabeça. Com um saco na cabeça, que são assim, não é pra você dizer que é o personagem, mas claramente ali tem uma homenagenzinha. Na verdade tem vários filmes, né? A gente tem aí Halloween sendo homenageado, sim. Poltergeist sendo homenageado também, que não é gênero slasher. Então eles conseguiram abraçar muito bem os filmes de terror e eu fico muito contente de ter um material desse assim disponível em stream. E uma coisa que eu achei fantástica do filme, né, que é a relação entre as duas protagonistas, onde elas começam o filme brigadas e por causa do problema vão se reconciliando, é que no final elas têm que tomar uma decisão extrema para resolver o problema. E também depois para resolver um problema de relacionamento delas, que não é aceito, né, na família, principalmente da Sam, por ela ser lésbica. Então ela tenta esconder, ela tenta fugir. No final, depois dessa, vamos dizer assim, desse extremo que elas passam, essa chacina que né, ela resolve assumir pra mãe. Mas ao mesmo tempo, quando você pensa que fala assim, que beleza, gente, o filme acabou, eles, né, finalizaram com a bruxa. Puxa o tapete, viu? A menina, né, vai resolver o problema da sexualidade dela com a mãe. E aí o filme te puxa o tapete, que eu não vou falar pra não dar spoiler. Claro. Mas você
é pego de surpresa e não acabou. E isso é ótimo, porque eu ia ficar um pouco desapontada se o filme fosse redondinho 100%, com essas duas sequências tendo pra sair, né? Tem que ser interligado, e eu gostei do artifício que vocês vão ver lá no final dessa primeira parte. Só meu veredito rápido, gostei bastante do filme, acho que precisa ter mais materiais desse tipo. Netflix tem gente pra consumir, então confiram. E se você já assistiu, comenta aqui no Mega Hero com a hashtag o Squad dos Heróis qual a sua parte favorita da primeira parte de Rua do Medo. Não esquece, é claro, de seguir a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, e nosso site, Ana. Claro, que é o nosso hub, onde você vai encontrar todos os nossos vídeos, nossos podcasts e as nossas matérias autorais no www.megahero.com.br. E lá tem muita coisa. Tem podcast também, né, Ana? Tem podcast. Tem um podcast que é Heróis do Megaverso, que de 15 em 15 dias tem um programa de 1 hora comentando sobre as novidades do universo da cultura pop. É isso, galera. Nos vemos muito em breve. E desperte herói, quem é você?